Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre O Fantástico Mundo de Oz, de 1985. Esse filme foi feito pela Disney, era pra ser meio que uma sequência direta, ele até tem coisas relacionadas ao filme de 39, porém a Disney tenta há anos conseguir os direitos daquele primeiro filme, mas nunca conseguiu, espero que nunca consiga, porque esse filme aqui, nossa senhora, só Jesus. Mas vamos continuar pra vocês entenderem o que eu tô dizendo. Bom, o filme começa já se passando da 1h da manhã e a Dorothy não consegue dormir. Os tios dela estão precisando de dinheiro depois do furacão. Como eu disse, do furacão lá que aconteceu em 39, porque a casa da Dorothy foi levada. Então ela encontra uma chave que parece ser de Oz. E ela acha que os amigos mandaram a chave pra ela em uma estrela cadente. E a tia fala que ela nunca deve falar de Oz. E então eles estão construindo uma casa nova depois que o furacão levou a que eles tinham. Então ela e a tia saem numa carroça e o Totó segue, mas a Dorothy manda ele voltar. Então a tia leva ela pra ver algum tipo de médico e ela conta a história sobre Oz, mas ele também não acredita. E ele quer fazer ela dormir direito com uma máquina. E o contexto aqui, eles iriam entrar no mundo de 1900 no filme. E a tia deixa ela lá pra passar a noite e vai voltar no dia seguinte. E o lugar parece um manicômio. E ela vai pra um quarto e uma menina dá uma abóbora pra ela, porque o dia das bruxas estava chegando. Então ela consegue dormir de novo e as pessoas que trabalham lá chamaram ela pra dar um passeio. Numa maca amarrada, literalmente. Então o médico quer usar aquela máquina de antes, né, quando ela tava contando sobre hoje, na Dorothy. Só que a luz cai na hora e a outra menina tenta ajudar ela a fugir. E elas caem na água e são levadas pela correnteza. Ela acorda num lugar tipo uma caixa de madeira flutuante com a galinha dela que fala. E agora ela estava num lago muito pequeno e parece que toda a água secou. Porém, a Dorothy fala que aquele lugar parece Oz, ou seja, o deserto da morte. Então a Dorothy precisa andar em cima das pedras e ela não pode encostar na areia. E ela acaba conseguindo. E as pedras lá parecem ter vida e conta a majestade que a Dorothy está de volta. E no caminho, ela encontra a velha casa dela, que foi levada pelo furacão. Porém, a estrada amarela estava destruída e os pequenininhos sumiram, que eram os duendes. Então ela corre até a cidade das Esmeraldas e vê ela toda destruída com pessoas em forma de pedra. E o Homem de Lata e o Leão também estavam lá em forma de pedra. E até que aparece um povo esquisito querendo a galinha da Dorothy. Ela tenta fugir deles e usa a chave que ela tinha achado para poder fugir deles. E esse povo fala que o Rei Gnomo não permite galinha em Oz. Eu fiquei o filme inteiro perguntando por que servia essa raia dessa galinha e ele só vai responder lá no final. Eu já vou chegar lá. Então esse povo meio que vai embora, até porque eles não podem pegar mais a Dorothy, e ela acha um cara de lata que fazia parte do exército de Oz. Até que ela acha as instruções e dá corda nele. E aí nesse exato momento eu lembrei que esse filme foi o que eu tinha falado no vídeo de Wicked que eu já tinha assistido. Eu assistia na sessão da tarde, enfim. Então esse cara do exército começa a falar com ela e ele fala que ele era o TikTok. O espantalho que tinha falado para ele se trancar lá e esperar por ela, mas ele não sabe o que aconteceu com ele. Então os dois saem do esconderijo e o TikTok vê toda a Oz destruída pela primeira vez. Então aqueles caras que perseguiram a Dorothy aparecem de volta, mas o TikTok dá um jeito nele. E um deles conta que o Rei Gnomo conquistou a cidade das Esmeraldas e levou todas as esmeraldas com ele, transformando todas as pessoas em pedra. Só que tem uma pessoa que sabe onde o espantalho está, que é a princesa Mombi, mas a Dorothy nunca tinha ouvido falar nela. Então eles vão até ela e a princesa leva a Dorothy pra longe dos amigos. E ela vai se vestir, apropriadamente e acaba trocando sua cabeça. Então ela quer trancar a Dorothy até que ela fique mais velha pra poder roubar a cabeça dela também. E o TikTok não consegue ajudar a Dorothy porque ele para de funcionar. E ela vê quadros do Homem de Lata e do espantalho no lugar que ela ficou presa. Até que o Jack, que era um cabeça de abóbora, chama por ela e ele acha que ela é sua mãe. E ela ajuda ele a se movimentar novamente. E ele diz que existe o pó de vida, que dá a vida aos objetos inanimados. E que ele estava no cofre 38, onde estava a cabeça original da princesa. Então a Dorothy tem um plano. Eles conseguem fugir e o Jack pergunta pra ela se ele pode chamar ela de mãe. Assim mesmo, e ela acaba deixando. Esquisito, mas tudo bem. Então eles vão até o TikTok e ela dá corda nele de novo e ele sai andando com o Jack deixando a Dorothy pra trás, o que fazia parte do plano dela. Então ela rouba a chave da cabeça original da princesa, enquanto isso o TikTok e o Jack estavam montando um treco lá pra eles poderem fugirem usando uma cabeça de alce. Então a Dorothy rouba o pó de vidro do cofre da cabeça original, mas a cabeça acorda. E aí o corpo levanta, se movimenta, indo atrás da cabeça para poder achar a Dorothy. Então um brilho mostra pra onde ela deve ir. E eu achei nesse exato momento que poderia ser a Glinda. Mas enfim, é só teorias da minha cabeça.
Então o pó de vida é jogado no alce e não funciona. Só que tem uma palavra que ela usa que faz funcionar. Enquanto isso, a princesa coloca sua cabeça e vai até a Dorothy. Mas só que a Dorothy consegue fugir voando. E na casa da princesa parece que a Glinda está presa no espelho, mas não era a Glinda de verdade. Depois eu falo quem é mais lá pra frente. Só que a princesa fala que ninguém vai salvar ela, né, do espelho, porque ninguém sabe quem ela é. E porque ninguém sabe também que ela existe. Eu não sabia que essa personagem existia, mas tudo bem. Então agora a Dorothy está voando pelo deserto da morte, mas a corda que a geringonça que eles montaram acaba se soltando e parece que vai tudo cair. Então a cabeça do Jack cai, mas eles conseguem pegar, e tudo está desmontando e a cabeça do alce vai com Deus também. E todos eles caem no chão vivos, não sei como, mas enfim. E eles estão próximo da montanha do Rei Gnomo. Então as pedras contam para o Rei Gnomo que a Dorothy está por lá. Então a montanha que eles estavam abre um buraco e ela cai lá dentro. Um grande adendo é que fizeram a voz do Rei Gnomo uma grande bosta, porque não dá pra entender nada que ele fala. Parece um autotune de quinta categoria, literalmente. E então ela cai no subterrâneo, onde todas as pedras preciosas foram feitas. E o Rei Gnomo fala que todas as esmeraldas da cidade de Esmeralda eram dele, porque foram feitas por ele. Achei, bacana. Era como se isso acontecesse com o Brasil, caso quisesse que Portugal devolvesse o ouro que eles levaram. Ele tinha transformado o espantalho em um ornamento para a cidade dele. E então ela começa a chorar e fala que o espantalho não roubou os esmeraldas. Elas já estavam lá quando ele se tornou rei. Talvez foi o mágico de Oz que roubou, não sei. Vai saber. Então ele traz os amigos dela pra ir pra baixo também e falam que eles precisam jogar um jogo pra poder trazer o espantalho de volta. Enquanto isso, a princesa manda seus lacaios, que eram os que estavam na cidade de Oz, atrás da Dorothy da galinha. E eu ainda não tinha entendido porque essa galinha era tão importante. E o jogo é o seguinte, eles precisam ver os ornamentos e cada um tem 3 tentativas pra descobrir qual delas é o espantalho. Então pareceu que o alce errou o palpite dele e ele se tornou um ornamento. Agora era a vez do cabeça de abóbora e a galinha estava dentro da cabeça dele, escondida. E enquanto a princesa estava indo atrás deles, o Jack errou a tentativa dele e agora era a vez do TikTok. Então o Rei Gnomo achava que ela não estava ali só pelo espantalho, e sim pelos sapatos de rubis que estavam com ele. Só que ela não sabia disso, porque eles caíram do céu quando ela voltou para casa pela primeira vez, e eles que o ajudaram a conquistar a cidade das Esmeraldas. Então o TikTok para de funcionar, porque ela não deu corda na ação dele, só no pensamento. E o rei fala que ela pode voltar para casa se quiser, e nunca mais pensar em Oz. Mas ela não quer ir e vai ver o TikTok e dar corda nele. Mas ele não precisava de corda, ele só fez isso para levar ela até lá. E se ele escolher errado, é para ela ver qual objeto ele vai se transformar. Então ele erra e agora só falta a Dorothy tentar. E se o TikTok ele não conseguiu entender como é que os ornamentos funcionavam, parece uma coisa de 7 cabeças, né? Mas não é não. Já vou chegar lá. Então a princesa chega até o rei e ela tem medo de que a Dorothy descobre sobre a Ozma. E nesse exato momento eu falei, ué, não era a Glinda? E aí, depois disso, eu fiquei mano, bacana. Todo mundo errou porque não sabia qual ornamento era o espantalho, e a Dorothy acerta porque literalmente ele era uma esmeralda. Ou seja, todos que eram de Oz, os ornamentos eram verdes. E o TikTok não descobriu isso. Parabéns. Então o rei se volta contra a princesa por ter deixado a Dorothy fugir. Mas ele que inventou esse maldito desse jogo. Então a Dorothy começa a trazer os amigos de volta, mas o rei fala que tá cansado de jogos. Então ele acaba até comendo o sofá do alce e manda os gnomos, né, que eram essas pedras, atrás deles. E o rei tenta comer o Jock, mas a menina, né, a galinha começa a falar. E o ovo dela cai dentro da boca do rei. E é por isso que a galinha era tão importante, porque o ovo era um veneno pro rei. É só por isso mesmo, que eles estavam atrás da galinha esse tempo todo. Então tudo começa a ser destruído e ela coloca os sapatos de rubi e deseja voltar com seus amigos pra cidade de Oz e que a cidade seja restaurada e que as pessoas deixem de ser pedras. Eles chegam em Oz e o TikTok tinha se transformado em uma pequena medalha, mas ela rapidamente traz ele de volta. E aí tem uma festa em Oz comemorando que a cidade voltou a ser como era e até a princesa estava lá como uma prisioneira. Então eles querem que a Dorothy seja a rainha de Oz, mas ela fala que precisa voltar pra casa. Parabéns, ela precisa voltar pro Stitch e colocaram ela no manicômio. Excelente. Até que ela descobre que a menina no espelho que ajudou ela a sair era a Ozma, e ela que era a mãe do Jack. Ela era a rainha legítima de Oz, filha do mágico de Oz. E aquela princesa lá que troca de cabeça ficou sem poderes, né? Porque como a Dorothy usou aqueles pozinhos dela, ela não tinha mais. Então os sapatos de rubi ficam com a Ozma e ela fala que quando a Dorothy quiser voltar pra lá, ela levará. Então a Dorothy acorda numa floresta com o Totó encontrando ela e logo depois os tios. E o hospital que ela tava havia sido atingido com um raio e todos sobreviveram, menos o doutor.
Então a princesa aparece naquele mundo sendo levada presa e o rei dos gnomos também. Então ela consegue entrar em contato com a Ozma pelo espelho e ela até tenta mostrar a tia, mas a Ozma fala pra ela não fazer isso. E agora a Dorothy havia ganhado um quarto só pra ela na casa dos Tinhas. Então o filme acaba com a casa da Dorothy quase pronta, né? Porque eles estavam construindo outra porque a que eles tinham foi levada lá pelo furacão. E bom, o início do filme até tava sendo legal com a premissa da Dorothy tendo que salvar Oz. Mas lá pro final do filme começou uma fumação de banana maravilhosa. Primeiro, que raio de gnomo era aquele que parecia uma pedra? Segundo, o plot twist dos ornamentos serem todos verdes, uma bosta. Terceiro, no filme original não se passa tanto tempo assim no mundo real para o mundo de Oz. E nesse, o filme passa tanto tempo que a casa da Dorothy aparece quase pronta já no final do filme. E na moral, Disney, que cagada você fez aqui? Melhor não comprar os direitos do Mágico de Oz mesmo não. Minha nota é um 3. Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que se inscrever por aqui e compartilhar com os amigos, tá bom? Tchau!